Nós podemos dizer que o valor principal que orienta as considerações de Nietzsche sobre a função, a finalidade, o significado da história, que esse valor principal, o que Nietzsche quer é que a história estimule os leitores a capacidade de praticar atos grandiosos. Esse é o ponto decisivo do texto. Então tem um sentido por detrás que só pode ser entendido sob o pano de fundo, assim, uma visão heróica do processo histórico. A história é composta por uma série de ações. Num certo sentido, tudo o que acontece, todas as interações entre os indivíduos, são não só o produto da história, mas são a própria história. Mas nem tudo que acontece interessa, certo? A conversa que você teve ontem com o seu colega, provavelmente não interessa, nenhum historiador vai falar dela daqui a 100 anos ou 200, certo? Na verdade, quase nada entra para os livros de história, quase nada é rememorado. Aquilo que é rememorado porque é considerado particularmente significativo, certo? E Nietzsche parte dessa ideia e chega à conclusão de que o que é significativo são precisamente aqueles grandes atos de grandeza e heroísmo que são capazes de mover, vamos dizer assim, sociedades inteiras para além do curso em que elas anteriormente se encontraram. Por exemplo, Júlio César conquistando primeiro a Gália e depois a Bretanha. Por exemplo, Napoleão modificando completamente o mapa da Europa. Esses indivíduos, para Nietzsche, são os indivíduos que devem ler e escrever a história. E a história, no entender de Nietzsche, é uma espécie de diálogo atemporal entre pessoas dotadas desse tipo de personalidade. Agora, aqui entra uma outra característica muito própria desse texto, que é o fato de colocar o problema dos limites, ou da desvantagem do conhecimento da história. Porque até agora nós falamos de vantagens, né, do tipo de benefício que o estudo das humanidades pode gerar. E em Nietzsche aparece com muita força o tema das desvantagens. Uma vantagem muito significativa para ele é que o excesso de conhecimento histórico tem o efeito de fragilizar precisamente esse tipo de personalidade forte e decidida que é capaz de empreender grandes ações. A ideia de Nietzsche é: quanto mais eu sei sobre o passado, sobre o presente de outras sociedades, menos certeza eu tenho de mim próprio. E por isso, menos capaz eu sou do tipo de decisão, do tipo de rompante, cego, que é necessário para produzir os acontecimentos históricos que ele tanto considera relevantes. Então, em certo sentido, para ele, o excesso de história tem um efeito paralisante sobre a ação. Tanto saber coisas, de tanto entrar em contato com diferentes ordens de valores, com diferentes sociedades, certo? O indivíduo fica indeciso e nessa indecisão a ação dele é paralisada, as raízes da ação grandiosa são dessecadas. A preocupação fundamental de Nietzsche é essa. E nesse sentido ele avalia que a história pode sim causar efeitos muito danosos, tanto para o indivíduo quanto para a cultura, né? Mas veja, nesse texto e nos outros, não há uma condenação da violência, da guerra, pelo contrário. Sabe? O que Nietzsche sugere aqui é que, para praticar atos realmente grandes, o indivíduo não pode pensar muito na justiça ou injustiça, na dor
sabe, na dor que causa aos outros. Hein? Ele tá fazendo um argumento por um tipo de personalidade, um tipo de uso da história que eu acho que não tem grande consideração assim, pelo sofrimento. Acho que ele quer afastar esse tipo de experiência de sofrimento, indecisão, do domínio de influência da história. Ele acha que a história não deve tratar desses temas, porque esses temas, claro, não ajudam a inspirar o tipo de ação que ele acha que a história deve inspirar. Nietzsche, quando publicou o seu primeiro livro, aquele livro sobre o nascimento da tragédia, lá no começo dos anos 70, ele já era professor na Basileia, ele era professor de filologia. Ele, com esse livro, marcou uma virada da filologia para a filosofia. Mas o tema do livro era um tema classicamente filológico, certo? Era uma grande interpretação sobre as origens da tragédia grega. Tragédia, gênero teatral clássico, né? Inventado, vamos dizer assim, pelos gregos. Essa interpretação de um tema filológico clássico foi uma interpretação, digamos assim, muito especulativa, certo? Em que Nietzsche não fez uso do aparato filológico que ele conhecia, ele era um bom filólogo, ele tinha sido colocado numa posição boa no sistema universitário por ser um bom filólogo, né? Mas ele não faz uso desse aparato e ele desenvolve ali um raciocínio altamente especulativo. Né? E esse livro esbarra com uma recepção muito ruim, certo? Sobretudo da parte de um jovem filólogo clássico que não tinha nenhum posto importante ainda, mas que viria, depois desse episódio, a surgir como uma grande estrela da filologia clássica alemã, que era o Wilhelm Wilamowitz. Tá? Wilamowitz escreveu uma resenha do livro do Nietzsche chamada Filologia do Futuro, uma resenha destruidora. Basicamente, mostra em vários pontos do livro como é que Nietzsche disse coisas que vão na contramão do que a tradição dos últimos 100 anos da filologia clássica, na Alemanha e em outros lugares, vinha construindo, como conhecimento de detalhe, como conhecimento factual. Certo? Nietzsche estava propondo uma forma, vamos dizer assim, de relação com o passado clássico, para a qual essas questões de ordem factual fossem menos importantes, uma relação, vamos dizer, uma espécie de ligação direta entre as pessoas cultas do presente e o passado clássico, independentemente de questões de ordem factual estarem bem resolvidas ou não. Né? E Wilamowitz explora exatamente essas lacunas factuais e, em certo sentido, demole a argumentação de Nietzsche. Isso acaba com a reputação de Nietzsche enquanto filólogo. E Nietzsche toma uma péssima decisão, do ponto de vista profissional, de não responder à resenha. Porque ele tinha conhecimento suficiente para dar uma resposta filológica aos argumentos filológicos colocados pelo seu adversário. Ele não faz isso, ele fica pedindo aos amigos que escrevam resenhas em contrário, mas ele é abalado muito fortemente por essa disputa. E eu penso que esse texto, a segunda consideração extemporânea, é a resposta a essas grandes críticas, entende? Porque aqui Nietzsche escancara uma atitude de colocar em segundo plano as questões de ordem factual, certo? A pesquisa crítica da documentação, né, que estavam no centro da resenha muito negativa que o livro dele tinha recebido. Então, nós temos que colocar o livro dentro desse pano de fundo abrangente da trajetória biográfica de Nietzsche. Tem muita coisa, muito tumultuando a vida profissional e acadêmica dele no começo dos anos 70,
E, de certa maneira, esse livro é uma tentativa de, vamos dizer assim, de assentar as bases metodológicas de uma nova forma de propor a relação com o passado clássico, né, que se coloca em resposta a críticas que ele tinha recebido anteriormente, críticas essas que foram muito fortes. Uma das coisas interessantes nesse texto é que Nietzsche, quando nós falamos de história, sobretudo, nós estamos sempre falando do papel da lembrança, da memória, né? A história, na verdade, é uma forma, ou envolve múltiplas formas de rememoração do passado, né? Entende? Para nós falarmos de história, nós estamos falando automaticamente, estamos dando valor automaticamente à lembrança. A história é uma maneira, ela envolve maneiras de mobilizar a lembrança de coisas que aconteceram. No limite, isso vale tanto para a nossa vida individual quanto para a vida coletiva, sendo a história um certo conjunto de formas de memória, rememoração coletiva, né? Mas Nietzsche está chamando a atenção para o fato de que tão importante quanto lembrar, para uma vida tanto individual quanto coletiva saudável, tão importante quanto lembrar é esquecer. Esse é um argumento fundamental do texto. Ele começa o texto com esse tema, né? Nós vivemos na Alemanha do século XIX uma cultura da memória que se propaga para todas as esferas da vida, com cada vez mais intensidade. Nós sabemos cada vez mais sobre um número cada vez maior de coisas, né? E Nietzsche se coloca a questão, será que isso é bom? Será que isso é sempre bom? E ainda que o texto não seja uma tentativa de anular a função da história, então nesse sentido Nietzsche não está simplesmente querendo acabar com a história, né? Nietzsche está sim afirmando que o excesso de história, o excesso de memória trazem prejuízos que devem ser considerados. O prejuízo principal é que o excesso de lembrança gera paralisia na ação e, no limite, infelicidade. E daí os paralelos que ele traça com a vida animal, o animal que não consegue se lembrar, não. Se um boi, uma ovelha, fosse me dizer o que ela viveu ontem, ela, no meio da frase, ela já se esqueceria. Ela na verdade, não tem a faculdade da memória, certo? E daí, vamos dizer assim, essa espécie de felicidade, de harmonia interior que ele projeta sobre a vida animal, em certa medida podia ser projetada também para a vida infantil. Em certo sentido, o que Nietzsche quer é reinstalar no domínio da vida adulta e da vida coletiva algum tipo de experiência que fosse comparável a essa despreocupação com a lembrança que ele atribui aos animais e às crianças. Ele acha que o horizonte dessa despreocupação é benéfico para a ação, produz ações mais diligentes, menos reticentes, mais capazes de gerar grandeza, produzir acontecimentos históricos que sejam de fato notáveis, né? Então essa ideia básica a gente desenvolve no texto e começa a desenvolvê-la com dois pares de categorias ternárias, certo? Então, primeiro ele fala de três categorias que definem assim o campo geral da relação com o passado. E depois ele, numa dessas categorias, ele divide três modos, certo? O primeiro conjunto de categorias é aquele que é representado pelas expressões ahistórico, suprahistórico e histórico. Certo? Toda aquela discussão inicial do texto sobre o boi, a ovelha, a criança, é para tentar ilustrar o que é o ahistórico. Nietzsche está
dizendo, olha, para uma cultura saudável, para uma ação grandiosa, o A histórico tem que estar presente. O indivíduo, uma cultura que se desligue completamente da dimensão A histórica, o modo A histórico de se relacionar com o passado, não vai... pronto, está de certa maneira, sob o efeito de uma enfermidade, certo? Cultural. Então, é preciso encontrar espaço para o A histórico. Esse é o argumento inicial. Agora, o A histórico não cobre todas as formas possíveis de relação com o passado, há outras duas. A mais fácil de descrever é a oposta à do A histórico, é a relação propriamente histórica com o passado. O que é se relacionar com o passado no modo da história? É tentar conhecer o passado racionalmente. Acumular informação, interpretação, conhecimento racional tradicional dos historiadores. Esse é o modo histórico. Nietzsche não diz simplesmente que esse modo de relação com o passado é inútil, inválido. Não, simplesmente acha que ele deve ser temperado pelos outros modos, sobretudo pelo A histórico. E entra aí, entre o A histórico e o histórico, um terceiro elemento, que é mais difícil de descrever e de entender, porque, a certo ponto, pelo menos pelo que eu vi, carrega algumas contradições importantes, mas que tem também certas chaves que eu acho que vale a pena destacar, que é o supra-histórico. A relação supra-histórica com o passado. Esse supra-histórico é um dos grandes enigmas desse texto. O Nietzsche pode ter tido a intenção de dizer, ao mobilizar essa categoria. Nós vamos explorar um pouquinho o supra-histórico daqui a pouco. Certo? Mas, inicialmente, o supra-histórico não é nem a relação A-histórica com o passado, nem a relação propriamente histórica. Para a perspectiva supra-histórica, os historiadores tradicionais, os representantes da relação histórica com o passado, têm um certo conjunto de crenças otimistas em torno do desenvolvimento histórico que o pensador supra-histórico não tem. O pensador supra-histórico é aquele que não vê nada de novo acontecer. É aquele que olha para o passado, para o presente, que só enxerga as formas em comum. O pensamento supra-histórico não é exatamente o que Nietzsche quer alimentar. Nietzsche quer alimentar uma maior sensibilidade para a dimensão A-histórica. Nietzsche quer que as pessoas tenham a coragem de tomar decisões e agir, produzir coisas grandes, novas. Né? O supra-histórico está numa posição de sabedoria e ceticismo que é incapaz de agir, né? Perante a qual tudo vai dar na mesma. A história é sempre um cipoal de pessoas tentando produzir coisas boas, com efeitos sempre inesperados e nunca atingindo as expectativas prometidas. Certo? O supra-histórico é essa posição cética e contemplativa. Né? Essas são as três formas de relação com o passado introduzidas no começo do texto. Mas o tema do texto não é nem o A histórico, o tema principal, o foco do texto não é nem o A histórico, nem o supra-histórico, é o histórico. Né? O título é sobre a utilidade, sobre os usos e desvantagens da história para a vida. Por isso Nietzsche se concentra em analisar e criticar as formas históricas de relação com o passado. E aí entra a segunda tipologia. Falei, uma segunda tipologia ternária, porque ela também é constituída de três elementos. Os três grandes modos de história, apresentados por ele ali na parte 2, na parte 3 do texto. Né? O que são esses modos? São modos de escrever a história definidos
pelo significado que o passado tem para quem escreve sobre ele. E basicamente duas maneiras de significar, de valorar o passado, né? Mas, via de regra, nós nos comportamos perante o passado de 2 ou 3 modos básicos. Os dois mais simples são os modos afirmativo e negativo, né? Ou eu escrevo sobre um passado que eu de alguma maneira aprovo, com o qual eu me identifico, ou eu escrevo sobre um passado que eu reprovo, com o qual eu não me identifico, né? O Nietzsche parte dessa percepção. O que é a história que a nossa tradutora, derrapando um pouco, traduziu como tradicionalista ou antiquária? O que é a história antiquária ou tradicionalista? É uma história escrita para conservar. Uma história que recua no passado, um determinado aspecto, que ainda é presente numa dada sociedade, com o objetivo de estabelecer garantias à continuidade desse mesmo passado. O impulso básico da história antiquária é conservacionista. O antiquário é, por definição, alguém que quer conservar o passado presente, é levar o passado para o futuro. Certo? O que é a história crítica? É aquela que é escrita por um historiador que está fazendo um movimento oposto, né? A história crítica é aquela que contesta o passado presente no mundo em que a história está sendo escrita, né? A história crítica parte da condenação do passado, do presente, e escreve, registra uma interpretação, né, que escancara a impertinência dessas circunstâncias de que o autor quer se ver livre, das quais ele quer livrar o seu mundo, né? Uma parte significativa das histórias é escrita no âmbito acadêmico nesse sentido crítico, né? Certo? O que ele diz para além dessa divisão básica? Ele afirma que também existe um terceiro modo, que é o modo monumental. No modo monumental, o que faz o historiador? No modo monumental, o historiador não está nem afirmando o passado, nem, em primeiro plano, nem afirmando, nem negando o passado para o presente. O modo monumental está, de alguma forma, mantendo vivo na memória as condições e as circunstâncias em que se deram grandes ações humanas. O modo monumental, eu acredito que a chave para o compreender é pensar que ele não está dirigido a essa relação de continuidade ou descontinuidade temporal entre o passado, o nosso presente e o futuro. Entende? Tanto a história crítica quanto a afirmativa olham para o passado, afirmam ou negam, estipulam que esse passado ainda está presente no momento da escrita do texto e quer, com a afirmação ou com a negação, se aproximar, se manter próximo, se distanciar desse passado. Certo? Então há uma linha aqui, uma linha contínua, né? No caso da história crítica, se quer descontinuar a linha do presente para frente. No caso da história afirmativa, se quer mantê-la, né? Se quer continuar, então, a linha, manter a continuidade dela. Certo? A história monumental funciona dentro de um outro esquema temporal. A história monumental não está estipulando uma relação temporal linear entre o passado, o presente e o futuro. Na história monumental existem, em diferentes épocas do passado, alguns exemplos de grandes ações, e essas grandes ações do passado, do presente e do futuro, elas estão, num certo sentido, dentro do mesmo tempo. É como que, se os grandes personagens da história política, da história da cultura, eles vivessem num tempo só deles, certo? E a história monumental é exatamente essa forma de memória encarregada de ressaltar essa espécie de temporalidade atemporal. O que é grande, o que é heróico,
vale em qualquer época. E cabe à história monumental manter uma espécie de registro dessas grandes ações, de forma que os grandes atores consigam se sincronizar a despeito da diferença cronológica entre eles. A história monumental apresenta ao homem de ação no presente modelos e mestres do passado. Ela cumpre, portanto, uma função exemplar, né? Tem aqui uma citação do texto. A história interessa sobretudo ao homem ativo e poderoso, um homem ativo e poderoso que trava um grande combate e tem a necessidade de modelos, de mestres, de consoladores, que ele não consegue encontrar à sua volta no presente. A história monumental visa a perpetuação da grandeza. O conhecimento histórico monumental permite ver que, se a grandeza foi possível no passado, ela também é possível no presente. Não é um exemplo concreto do que alguém fez, mas é a memória de coisas grandes, sublimes que aconteceram, fornecendo ao leitor o consolo de que, se tais coisas foram possíveis no passado, coisas igualmente grandiosas também são possíveis no presente, né? Essa percepção, continuo eu a comentar, gera um efeito fortificante, mas apenas é possível porque a história monumental escamoteia, e aqui eu cito Nietzsche, uma multidão de diferenças, fazendo encaixar a força, a individualidade do passado numa forma geral, arredondando seus ângulos e as suas linhas em proveito da homologia. Ou seja, ela não se interessa muito pelos detalhes, ela até se dá o direito de ser relapsa em questões factuais. A história monumental não se interessa pelas particularidades das experiências, comento eu agora, mas pelo que podem ter de comum ou geral. O tempo virá, diz Nietzsche, em que abdicaremos sabiamente de elaborar um processo universal ou simplesmente a história da humanidade. Uma época na qual não se levará mais em conta as massas, mas apenas os indivíduos que formam uma espécie de ponte sobre a torrente selvagem do devir. E aqui Nietzsche está reforçando a sua ideia aristocrática do processo histórico, da historiografia, né? O tempo virá em que nós não vamos precisar ficar falando de massas, vamos entender que a história é o produto da interação de indivíduos que formam uma ponte sobre a torrente selvagem do devir. O devir é o fluxo histórico, tá? Estes indivíduos não dão continuidade a qualquer processo. Isso aqui é a frase determinante. Esses indivíduos que por aí ele fazem a ponte por sobre o fluxo histórico, eles não dão continuidade a nenhum processo, mas vivem numa simultaneidade intemporal. Eles estão fora do tempo cronológico. Os grandes indivíduos estão fora do tempo cronológico, graças à história que permite a eles unificar os seus esforços. Esses indivíduos constroem essa república de gênios, da qual Schopenhauer falou em algum lugar. Vejam só. Então, fora do tempo cronológico, eles vivem numa espécie de atemporalidade que lhes permite, vamos dizer assim, trocar experiências, né, numa espécie de república de gênios, né? Um gigante chama o outro através dos intervalos desérticos do tempo, sem levar em conta os anões ruidosos, ou seja, nós todos, os anões ruidosos e turbulentos que se agitam a seus pés. É muito bom, né? Assim, um gigante chama o outro através dos intervalos desérticos do tempo, sem levar em conta os anões ruidosos e turbulentos que se agitam aos seus pés. Assim, eles perpetuam o elevado diálogo dos espíritos. Entende? Porque esse diálogo é Napoleão conversando com César. Entende? Tá vendo? Tem um deserto gigantesco entre os dois. O tempo cronológico entre os dois é gigantesco, né? É esse intervalo desértico do tempo, em que não apareceu ninguém de relevante na política mundial, certo? De César a Napoleão. Ninguém. Então, é pelo fato de eles estarem nessa espécie de limbo, fora do tempo, que eles podem conversar, um influenciar o outro, um aprender
se inspirar pelo exemplo de grandeza do outro e assim por diante. Por isso que eles se fortalecem mutuamente e ganham, vamos dizer assim, energia para deixarem de levar em conta esses anões ruidosos, né? Perpetuam, portanto, o elevado diálogo dos espíritos. A tarefa da história, conclui, é de servir de mediadora entre eles. Entre eles quem? Entre esses personagens distantes temporalmente uns dos outros. Para, fazendo isso, suscitar constantemente e promover o nascimento da grandeza. Não, o fim da humanidade não pode residir no seu termo, mas somente nos seus exemplares superiores. E nós começamos com essas três categorias usadas pelo Nietzsche para definir formas de relação com o passado: histórico, superhistórico, ahistórico, e depois esses três modos do histórico: monumental, crítico e o antiquário. Eu acho que o mais difícil de entender é o monumental, né? Mas o crítico e o antiquário, isso é interessante porque Nietzsche, embora tenha uma clara preferência pelo monumental, ele também encontra espaço para os outros modos. E, aliás, o seu próprio texto, nos diagnósticos que fazem do presente, se comporta como um texto de história crítica, né? Eu queria, então, levantar esses prós e contras. O antiquário, né? A história antiquária conserva e venera o que foi. O modo antiquário é aquele que predominava na época de Nietzsche. Tá? A cultura histórica que ele tanto critica é uma cultura histórica majoritariamente determinada pelo sentido do antiquário, a busca de conhecer coisas do passado, pelo simples gosto de conhecer e, com isso, afirmar a ligação entre o passado, o presente e o futuro. O risco de não só conservar, mas mumificar o passado é forte, e isso impede o desenvolvimento da vida presente, ou seja, produzindo a degeneração e a morte dos indivíduos e da sociedade. História crítica, só para reforçar. A história crítica procura a libertação em relação a um passado entendido como opressor, injusto, indigno. Qual é o risco? Para Nietzsche é difícil estabelecer limites para a negação do passado. Você começa a negar o passado, você não sabe onde parar. E Nietzsche está longe de endossar uma atitude de negação radical do passado. Além disso, a história crítica associa-se a uma tentativa de criar uma segunda natureza. Negar o passado para criar uma espécie de nova natureza humana, né, de uma hora para outra. Mas as segundas naturezas costumam ser mais fracas que a primeira. Em conclusão, esses três tipos de história, crítica, monumental e antiquária, prestam tipos diferentes de serviço à vida. Uma coisa interessante, Nietzsche não está afirmando que a história não presta serviço à vida, pelo contrário. Está dizendo que ela pode prestar, sim, se bem controlada, né? E que esses serviços são de natureza diversa. A história monumental presta um tipo de serviço, que a antiquária é outro, que a crítica é outro. Esses tipos não são mutuamente excludentes, e até certo ponto são conciliáveis. Então, feitas essas duas apresentações mais categóricas, né, o texto lá pela parte 4 começa a apresentar argumentos em favor da tese principal. A tese principal é de que a história, o impulso para o conhecimento histórico deve ser controlado e deve ser subordinado, vamos dizer assim, aos serviços que a história deve prestar à vida, né? E em seguida ele vai argumentar por essa tese principal, né? Que a história deve estar a serviço da vida. Ele faz isso em 5 níveis, em 5 argumentos diferentes. Cada um vai estar numa das sessões seguintes. Basicamente, da sessão 5 em diante, Nietzsche vai detalhar por que o excesso de história é nocivo para a vida. E vai apresentar 5 razões. São essas. Na sessão 5, ligadas à oposição entre interioridade e exterioridade. E aí, por várias razões, Nietzsche mostra como essa oposição entre o interior e o exterior, o indivíduo tem o seu interior, a sua consciência, a sua maneira de pensar, de experimentar o mundo, e o seu exterior, ou seja, a maneira como ele interage exteriormente com as outras pessoas, a sua forma de vestir, a sua forma de se comportar, né? O excesso de história, para ele,
gera oposição entre o interior e o exterior. Você pode pensar de um jeito e agir de uma forma que é incompatível com o pensamento, porque são tantas as maneiras exteriores de agir, as maneiras interiores de pensar, com as quais ele entra em contato com a ajuda da história, que esses descompassos são favorecidos. E Nietzsche quer um indivíduo orgânico, aquele que tem assim, um certo automatismo entre o modo de pensar e o modo de agir. E aí, é claro, ele chega à conclusão de que a cultura alemã é aquela onde o descompasso entre o interior e o exterior é o maior possível. Ele julga que os seus compatriotas têm uma vida interior vibrante e uma presença, vamos dizer assim, exterior confusa. Tudo isso tem a ver com os aspectos externos da personalidade. E Nietzsche vislumbra, vamos dizer assim, uma situação em que tanto esses aspectos externos quanto os aspectos internos funcionam de forma harmônica. Ele acha que na Alemanha da época dele tem uma hiperinflação de internalidade com um déficit muito grande de saber fazer no plano das manifestações exteriores da personalidade. Para ele, existe uma personalidade interior, uma personalidade exterior, e uma personalidade forte supõe um ajustamento entre essas duas facetas da personalidade. E ele acha que a história atrapalha esse ajustamento. Por quê? Porque a história, assim como outras formas de conhecimento humanístico, levam à consciência exemplos de formas de vida as mais diversas possíveis, embaralham as cartas, enfraquecem o sentido de eu, diminuem a convicção egóica do indivíduo. E nessa reticência, as condições da ação grandiosa vão pelo ralo. Seção 6 discute, critica, vamos dizer, afirma que o excesso de história é nocivo para a vida, porque o excesso de história induz as pessoas a acreditarem que a época atual possui a virtude da justiça num grau mais elevado do que épocas anteriores. Por que é uma ilusão? Porque a objetividade histórica, ela se liga primariamente à verdade, não à justiça. Então, existe uma ilusão de que a cultura que consegue proceder de forma objetiva com relação ao passado é também uma cultura justa. E Nietzsche quer desfazer essa ilusão na seção 6. Tá? É a seção em que ele discute a objetividade. Terceiro ponto, excesso de história é nocivo para a vida porque perturba os instintos do povo, impedindo o amadurecimento dos indivíduos e da comunidade. Quanto mais história entra, vamos dizer assim, na consciência, mais interferências do processo natural de amadurecimento do indivíduo, das culturas, surgem. E essas interferências para Nietzsche são nocivas. Né? Tem um ideal de organicidade por trás disso, de que o que é bom, o que é forte, o que é saudável é aquilo que é produto de um desenvolvimento natural, sem grandes interferências artificiosas. Entende? O conhecimento histórico representaria exatamente essa interferência artificial num processo de desenvolvimento que, para gerar indivíduos e comunidades saudáveis, deveria ser um processo natural, sem a intervenção desses agentes externos. Por isso a história perturba os instintos do povo. Nietzsche quer preservar os instintos. Ele acha que a boa ação é aquela ação que responde aos instintos, não aquela que surge a partir das ponderações da consciência. Seção 8. Aqui o tema é a crença na velhice da humanidade, ou seja, a crença de que a época presente é apenas epigonal. O excesso de conhecimento histórico sugere que o momento presente é um momento de velhice, é um momento em que tudo que de relevante para ser feito e vivido já foi feito e vivido, e de que, portanto, nós não temos mais algo de realmente novo para experimentar. Na seção 9, aqui entra o tema da
do enredamento, do aprisionamento cultural na ironia. Para Nietzsche, o excesso de história induz a adoção de uma atitude de ironia ou mesmo de cinismo, que serve apenas a fins egoístas, embora paralisem e destruam as forças vitais. Essa é a estrutura básica do texto. As duas tipologias, né, e depois os 5 argumentos em favor da subordinação da história à vida. Os 5 argumentos tentando demonstrar por que o excesso de conhecimento histórico é pernicioso, nocivo